dias. Na Ilha Terceira, concretamente na cidade da Praia da Vitória, o Rally Sprint Restaurante Garça fez convergir para o local onde decorreram as festas uma impressionante moldura humana, sinal evidente da paixão nutrida pelos terceirenses sempre que falarmos de automóveis, qualquer que seja o modelo organizativo. Modelo escolhido pelos organizadores, em que a presença do próprio Olavo Esteves se fez sentir, as 4 passagens pelos 1100 metros de extensão do traçado, 2 em cada sentido, mostraram um modelo inovador onde o cunho pessoal do organizador se fez notar. A rapidez e sinuosidade do traçado foram as receitas obrigatórias, seguidas a preceito, resultando num cocktail que contou naturalmente com a presença massiva do público, que, mesmo perante as condições incertas do tempo, nunca arredou pé, acreditando sempre ser possível assistir a um espetáculo de primeira apanha. Em termos desportivos, Fernando Menezes e Roberto Areias, contrariamente ao esperado, impuseram o seu Subaru Impreza N12 num traçado que, para eles, considerando as características da tração integral do seu carro, obrigou o piloto a um esforço redobrado para conseguir levar de vencida os seus adversários. Valeu a Menezes toda a garra colocada numa exibição que terá deixado todos de boca aberta, uma vez que os seus adversários, ao volante de carros muito capazes, ficaram naturalmente surpreendidos com a fugosidade do piloto das Lajes. O trajeto era um bocadinho apertado, alguma dificuldade para meter um carro de 4 rodas a rodar em algumas curvas, mas eu penso que a análise correu muito bem, a organização está de parabéns, acho que a prova, na minha opinião, correu muito bem, parabéns ao TAC, parabéns ao Olavo Esteves. Acho que foi uma vitória também para os meus 2 patrocinadores, nesse caso o Garça e a Ilha Brava, que também são os patrocinadores dessa prova. E é agradecer aos meus patrocinadores porque só eles que me permitem estar a competir aqui. Nem mesmo um toque na última passagem condicionou o resultado que para o piloto traz inúmeras vantagens. Um toque foi um forcing final, nós conseguimos bater o recorde na última passagem, fizemos 14. Foi já a abusar um bocadinho de carro. Em causa continua a estar a pouca habituação de Menezes às particularidades da pilotagem de um tração integral. Só não vou mais além porque eu preciso passar horas dentro do carro, mas isso custa dinheiro. Mas faço a intenção de gradualmente e ver se para o próximo ano consigo angariar os apoios necessários para entrar de uma forma mais ativa e conseguir andar a lutar pelos lugares da frente. Para Artur Silva, a surpresa pelo desempenho do vencedor foi grande, não se furtando a elogiar a agressividade positiva demonstrada por Menezes nesta passagem pelo Rally. Navegado por Tomás Pires, no seu habitual Citroën Saxo Cup, Silva deu excelente réplica, cotando-se como principal interlocutor numa luta pela vitória que não teve outro desfecho porque Silva encontrou pela frente um inspirado Fernando Menezes. Sempre a melhorar os seus tempos, Artur Silva vendeu bem cara a sua derrota, mostrando um fair play que não mais é do que o reconhecimento pelas qualidades de Menezes. Estava à espera que o Subaru andasse muito bem aqui dentro, fiquei muito surpreendido, mas correu tudo muito bem. Isso aqui interessa. Sim, muito feito, um rally muito lento, muito técnico, muitas ratoeiras, muitos passeios, mas está tudo bem. Impossibilitado de ser acompanhado por Wilson Mendes, a contas com uma fratura de um braço, Tiago Valadão fechou os lugares do pódio no seu Citroën Saxo Cup. A diferença que o separou de Artur Silva foi considerável, mas teve o condão de mostrar a capacidade de Tiago Valadão para refrear os seus impulsos quando o resultado assim o obriga. A forma como Valadão soube evitar as ratoeiras da pista deixou claro que o resultado alcançado permeia o piloto. Foi um resultado bom, acho que ficámos em terceiro lugar, está bom, apesar de houve umas assistências, por isso ficámos nessa posição, mas os rallies são mesmo assim, acho que está bom. Foi uma prova muito engraçada, muito público na estrada, muitos gajos fazem brincar um bocadinho com o carro, foi muito engraçado. A aposta de Jorge Sousa no Nissan Micra deu os seus frutos, com o piloto a alcançar a 4ª posição, vencendo entre os VSH presentes, numa tarefa que foi, como habitualmente, acompanhada por Adriano Rosa.
A tarefa de Sousa mostrou ser mais fácil do que aquilo que parecia, uma vez que em pista estavam competidores de luxo, caso de Hélder Pereira e do seu Citroën AX. A escolha do Micra mostrou ser a mais acertada, uma vez que as características do Toyota Corolla GT habitualmente utilizado poderiam condicionar o resultado. Sousa levou o melhor sobre pilotos melhor equipados, caso de Nuno Sintra e do seu Renault Clio R3. O carro novo é um Micrazinho, tração à frente, é um carro diferente. Optamos por este carro devido à prova em si, era uma prova mais sinuosa. O nosso carro não é um carro ideal para este tipo de prova e então para conseguir mostrar bons resultados, bons tempos, optámos por essa máquina diferente. É muito engraçado, estava melhor que aquilo que eu esperava inicialmente, pensava que era mais difícil, mas não, o circuito até era largo e dava para andar muito bem e fazer umas curvas engraçadas, como se costuma dizer. Muito público, tinha mais público que aquilo também que eu esperava em todas as curvas, em todas as situações, estava repleto de público. Escolhendo o Rally Sprint Garça para estrear o seu Renault Clio R3, Nuno Sintra e João Silva deram boa conta de si, mostrando que há que contar com eles em futuras situações onde o potencial da máquina utilizada poderá facilitar as coisas. Sintra, depois das anteriores participações e agora com redobradas responsabilidades, desenvolveu uma atuação pautada por uma ausência de excessos, sinal evidente de que a aprendizagem está no bom caminho. A quinta posição foi o resultado alcançado por Nuno Sintra. Apresentando Manuel Lemos na posição de navegador, Hélder Pereira mostrou a habitual rapidez, onde apenas o receio pelas consequências de um excesso condicionou um resultado que, ao fim e ao cabo, estava perfeitamente ao alcance do piloto. Pereira, sempre rápido, como habitualmente, mostrou as limitações do automóvel utilizado, apesar do piloto tirar integral partido das capacidades dele. A forma como Hélder Pereira esteve neste rally garantiu-lhe a sexta posição no seu Citroën AX TRE. Corremos bem, a primeira passagem entramos com um bocadinho de medo, víamos ter entrada para matar tudo, que é assim que se diz mesmo. Não entramos, a segunda passagem recuperamos os 5 segundos que perdemos na primeira, mas dificilmente era difícil de chegar aos outros concorrentes. Condução muito diferente, o circuito é muito pequeno, muitos gons. É uma condição muito difícil, não dá para a gente puxar muito o carro, porque umas retas muito pequenas não se consegue fazer um andamento muito forte. A contas com o menor rendimento do motor montado no seu Citroën Saxo Cup, César Silva, navegado por Tânia Fischer, não foi além do 7º lugar, uma vez que a unidade montada tinha grandes limitações que o impediram de ir mais além na classificação geral. Assim, César Silva quedou-se pelo 7º lugar, apontando igualmente para o traçado como causas para o resultado alcançado. Bruno e Lília Silva foram os 8º classificados no seu Citroën Saxo VTS, no qual desenvolveram uma atuação comedida que lhes deu evidentes frutos. O grande número de desistências de pilotos teoricamente mais rápidos equivaleu a dizer que quando chegou à altura de fazer as contas, Hélio Cardoso estava na 9ª posição no seu Opel Corsa A1600. Navegado pelo seu irmão José, Cardoso teve uma visão algo redutora dos ralis dos Açores, situação que não o impede de dar largas à sua imaginação quando em presença de um resultado de mérito. A gente não esperava, tinha muitos carros inscritos, muitos carros bons, desistiram, os ralis são assim. A gente conseguimos alcançar o terceiro lugar, foi bom, foi espetacular, pequena mas espetacular. Em relação ao público, a proximidade do público, foi boa? Sim, a terceira para mim é a capital dos ralis, podem ir para onde quiserem, é a capital dos ralis. A presença habitual de Teófilo Pires e Renato Garcia no Toyota Yaris fechou o top 10 neste Rally Sprint Restaurante Garça, situação que mais não é do que a subscrição da grande dedicação à causa dos ralis por parte de Pedro Melo, o proprietário daquele espaço de restauração da cidade da Praia da Vitória, agora retirado da cena dos ralis, onde há alguns anos deu o seu contributo para os ralis na Ilha Terceira. Abraços com visíveis dificuldades na pilotagem do Fiat 500 Abarth, João e Gustavo Silva acabaram no 11º lugar na frente de Paulo Barbosa e Ricardo Areia no Toyota Yaris. O veterano Pedro Pereira, navegado pela nossa colaboradora Ana Isa Cabral no seu Peugeot 205 Rally, levou o melhor sobre a máquina mais recente de Nuno Silva e André Velar, acabando no 13º lugar, não obstante a fumosidade demonstrada em algumas passagens pelo traçado.
Felipe Moura e Ana Oliveira levaram a melhor entre os clássicos no seu Toyota Starlet 1600. Um resultado muito positivo e que acaba por ser um agradecimento para todos aqueles que o têm apoiado ao longo da época. Moura garantiu a 15ª posição. Sim, isto, além de mais, foi para retribuir a nossa desistência na Graciosa para a taça de ralis. Não terminamos, um problema que apareceu no carro à última da hora, mas viemos aqui com o intuito de afastar esse mau pressentimento que tínhamos da desistência para no futuro atacarmos outra vez a taça para tentar revalidar o título de campeão dos clássicos na taça de ralis. Em Opel Kadett GTE, Carlos Borges e Ruben Gonzaga tiveram que se vergar perante a maior rapidez do seu adversário da categoria de clássicos. Roberto Pires e José Menezes, em Opel Corsa 1200, e Luís e João Torres fecharam a tabela classificativa deste Rally Sprint Restaurante Garça, que registrou várias desistências ao longo da prova. Para Carlos Costa Martins, o homem forte do time Alemar, a forma como eventos como este Rally Sprint decorrem simbolizam o enorme gosto nutrido pela modalidade pelos amantes do automobilismo na Ilha Terceira. Eu fiquei impressionado com a quantidade de público presente, dado que até foi um dia que choveu extremamente na Terceira, mas não é isso que desmobilizou as pessoas. Estavam milhares de pessoas a ver o circuito e depois também a Terceira e os organizadores têm uma coisa a dizer, que apostam muito nos citadinos e nos circuitos dentro da cidade e fazem, e aquilo era bem conseguido, com bastante inovação, e as pessoas também podiam estar abrigadas dentro das tendas por onde o circuito passava, e portanto acho que foi uma realização e uma inovação extremamente feliz por parte de Lápis Teves Competições. São rallies mais curtos, em que é preciso investir menos, e portanto é só bocado, e os pilotos têm andado, um conjunto de pilotos têm dado uma grande preferência a este tipo de provas, porque realmente são provas e quando conseguem fazer um campeonato, a taça de rallies fica muito mais barata do que se for o campeonato com as deslocações que há. E enfim, também é uma forma interessante e é praticamente o que havia antes, portanto, a nível do continente para os iniciados. Ricardo Moura, em funções de piloto do carro zero, abrilhantou claramente a festa, contribuindo decisivamente para que ela pudesse ter uma maior visibilidade e, claro, um maior interesse para todos aqueles que marcaram presença na cidade da Praia da Vitória. Foi ótimo, nós no início da tarde estávamos um pouco apreensivos pelo tempo, estava um pouco instável, isso poderia condicionar um pouco a adesão do público, mas felizmente para todos nós, inclusive para o Lápis Teves, organizador desta iniciativa, que digamos que foi só uma chuvinha para lavar o asfalto, e correu muito bem. É um rally que se insere nesta política de apoiar a modalidade do time Alemar. Tivemos como carro zero, era uma especial muito interessante, passava dentro de umas tendas com salto e com bancadas para o público assistir. Portanto, esse tipo de troços citadinos são muito importantes para nós pilotos e para os patrocinadores, porque é uma forma de nós estarmos perto das pessoas e divulgarmos a modalidade e as marcas que nos apoiam. A iniciativa é de levar, foi uma prova extra-campeonato para a taça, que mesmo assim começou com uma grande adesão, que já não é novidade na Terceira, e para nós é sempre um prazer muito bom podermos usufruir do nosso Mitsubishi sem nenhum tipo de preocupação de tempo, etc., apenas para contribuir um pouco para a festa e para o espetáculo. É essa a nossa função enquanto, digamos, enquanto divulgação daquilo que é o time Alemar e o espírito da equipa. E também, como é óbvio, tudo isso tendo em conta as funções de carro zero, que não podemos descurar, que é exatamente por isso que nós lá estávamos. Este foi um fim de semana novamente vivido ao som dos motores, que teve o condão de mostrar que, quando há vontade expressa, a causa motorizada tem um valor invejável.